pessoal, tudo bem com vocês? Depois, quando der, mandem um recadinho lá no grupo, dizendo como é que vocês estão passando aí essa quarentena. Tô com muita saudade. Eu tô pensando em quarta-feira fazer um convite, né, para que a gente possa entrar no Zoom um pouquinho e para nós batermos um papo, falarmos aí sobre avaliação, esse trabalhinho de 5 pontos. É, e sem prejuízo, né, das gravações das aulas no YouTube, vocês fiquem à vontade para entrarem se quiserem ou não, né? Mas eu vou tentar ver se eu consigo convidá-los, tá? Para a gente bater um papo. Muita saudade mesmo, viu, moçada? Quando eu falo isso é porque é de verdade. Eu fico até um pouco emocionada porque eu lembro de vocês com muito carinho, tá? O tempo todo. Bom, hoje nós vamos estudar, que tem muito a ver com todas as demais tutelas, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a tutela do patrimônio público, né? Bom, nós sabemos, né, moçada, que as práticas de corrupção, né, elas privam aí a população de aspectos, né, que são imprescindíveis para o desenvolvimento digno, né, do ser humano, como a saúde, a educação, o trabalho, moradia, né, justamente aí pela escassez, né, de recursos públicos, uma vez que eles são desviados. É claro que aqui eu não vou entrar em nenhuma questão de política partidária, né? Mas nós tivemos aí ao longo da nossa história, infelizmente, né, muitos políticos que, para se beneficiarem, né, acabaram aí prejudicando toda a coletividade com essas práticas de corrupção, né? A batalha contra a corrupção ela deve ser travada, né, em diversas frentes, tá? Então, primeiro, né, a efetivação aí das garantias e dos direitos fundamentais, né, a partir do fornecimento adequado aí de serviços públicos essenciais, que é saúde, educação e segurança, né? E por meio da educação nós já teríamos aí um motivo, né, uma fonte, uma frente é, muito interessante para nós batalharmos aí contra a corrupção, né? Mas essa efetivação de todas as garantias fundamentais são muito importantes, né? Outra frente, né, que nós temos é a ampliação da transparência e das formas de controle dos órgãos da administração pública, né? Então, nós temos a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, né? A polícia, enfim, o fortalecimento dessas entidades que são responsáveis para dar transparência, né? Informação de todos o controle mesmo dos órgãos da administração pública. E, por fim, né, entre outros, a repressão aos atos de corrupção, né? O legislativo, ele contempla diversos instrumentos que são aptos aí a esse controle. Então, nós temos a lei de anticorrupção, temos o próprio Código Penal, os crimes contra a administração pública, né? E lembrando aqui que nós, cidadãos, somos os fiscais, né, primeiros aí dessas práticas de corrupção que ocorrem aí na administração pública, tá? Por isso que nós estamos falando da tutela do patrimônio público, né? Porque se nós tivéssemos menos corrupção, menos práticas de corrupção, nós não teríamos aí, né, tantas escassezes de recursos públicos, porque as verbas, na maioria das vezes, são desviadas para fins individuais, né? Bom, vamos falar sobre a moralidade administrativa. No nosso ordenamento jurídico, moçada, a moralidade administrativa, ela ocupa aí
um patamar de princípio, né, jurídico com status constitucional, que inclusive está previsto pelo artigo 37, caput da Constituição de 88, ao lado aí, né, de outros princípios, como o da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência. Então, nós temos alguns princípios da administração pública que devem ser observados. Vocês devem acompanhar aí na televisão, né, por vezes, no caso específico aí da escolha pelo presidente da República, da direção geral, do diretor-geral da Polícia Federal, e como dizem, né, não estou aqui fazendo defesa de sim ou de não, mas como ele tinha uma relação pessoal de amizade, né, com o delegado federal, então eles vieram até a argumentar, né, que fere, né, o princípio da impessoalidade, motivo pelo qual o Supremo Tribunal Federal até impediu, né, que o delegado federal tomasse posse aí da diretoria-geral da Polícia Federal, né? Então, esses princípios da administração pública, eles são o que nós chamamos de LIMP, né? São 5, que é o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. E o princípio da moralidade é um super princípio, né? Porque ele é informador dos demais, né? Que devem aí embasar toda a conduta administrativa, tá? Bom, vamos falar de moralidade administrativa e patrimônio público, né, como direitos fundamentais. O combate à corrupção, moçada, é um tema que é presente em diversos tratados internacionais, que inclusive vocês vão estudar aí em direitos humanos, né? Lá no 7º período. Tem um artigo da Declaração, né, de Direitos Humanos, que é o artigo 14, que dispõe que a sociedade ela tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Pensa, lá na Declaração dos Direitos Humanos, né, de 1789 já tinha essa previsão. A própria Declaração também Universal dos Direitos Humanos, que é de 48, ela prevê que todo homem tem o direito de tomar parte no governo, né, de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes, né, livremente escolhidos. Então, todo homem ele tem um igual direito aí de acesso, né, ao serviço público do seu país, tá? E a Convenção Interamericana, porque nós estamos falando aqui de alguns tratados internacionais que versam, né, sobre a questão da moralidade administrativa e o patrimônio público, essa convenção, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, tem uma convenção interamericana que é contra a corrupção, né? E fala que a corrupção ela solapa, né, a legitimidade das instituições públicas e atenta contra a sociedade, né? E atenta contra a ordem moral também e a justiça, bem como também o desenvolvimento integral dos povos. E só para fechar, a título de curiosidade, nós temos a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que é de 2003, que o Brasil promulgou em 2006, né? E nesse contexto, o patrimônio público e a moralidade administrativa eles são inseridos em diversos documentos internacionais, né, de combate à corrupção e são considerados direitos humanos, né, universalmente reconhecidos, tá? Bom, vamos falar um pouquinho do que é o conceito de improbidade administrativa nesse contexto, né? Quando a gente fala de probidade, a gente quer dizer integridade, né? Retidão de caráter, lealdade, honestidade. Então, a
Probidade é o contrário, é quando a pessoa não é íntegra, quando a pessoa não tem retidão de caráter, quando ela não é leal e quando ela não é honesta, entre outros, né? O artigo 37, lá no parágrafo 4º da Constituição, ele abarcou, né, a tutela da probidade administrativa, dizendo assim, que atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento daquilo que indevidamente foi retirado ao erário, né? Então, ele abarca aí aqueles que cometem aí os atos de improbidade administrativa. A gente ouve muito, né, dizer isso, que alguns políticos respondem por improbidade administrativa, inclusive alguns deles, quando condenados, além de outras penalidades, ficam aí inelegíveis por 8 anos, né? Bom, a improbidade administrativa, ela decorre do princípio da moralidade administrativa, né? Que incorpora aí o dever de obediência a valores éticos, né, pelos agentes públicos, medidas preventivas e medidas repressivas, tá? Então, improbidade, lesão ao princípio da moralidade. Toda vez que eu pratico uma improbidade administrativa, eu estou lesando o princípio da moralidade administrativa. Bom, vamos falar um pouquinho do controle da improbidade administrativa. Nós temos o controle preventivo, né? Que é diferente do controle repressivo, tá? O objetivo é evitar, desestimular, desencorajar, né, e prevenir aí a prática de atos que são ilícitos. Então, dentre os sistemas aí de controle preventivo, os códigos de conduta ou códigos de ética concretizam, né, em norma escrita aí os padrões éticos, né, a serem observados pelos servidores públicos, tá? Um leque de comportamentos aí que garantam o respeito à honestidade, à lealdade e à boa-fé. Conflito de interesses, né, que é uma situação gerada aí pelo confronto entre interesses públicos e privados, né, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar aí de maneira imprópria o desempenho da função pública, tá? Bom, vamos falar sobre incompatibilidades, né? Incompatibilidades são vedações anteriores ou posteriores, né, ao acesso ou exercício de funções públicas. Então, visam resguardar aí a imparcialidade do agente público e evitar, né, o beneficiamento próprio ou de particulares. Exemplo, né, cumulação de cargos públicos, há uma vedação, né? Outro exemplo, a vedação da participação direta ou indireta de licitação ou execução de obras, serviços ou fornecimento de bens, né? O que é o nepotismo? O nepotismo, ele designa aí o favorecimento em prol de seus familiares. Nós temos o artigo 14 do parágrafo 7º da Constituição de 88, que trata da inegibilidade, né? A inegibilidade ela se estende também ao cônjuge, né, e parentes até o 2º grau, nomeação em cargos em comissão, né, e contratar empresas aí que tenham como sócios parentes de agentes públicos. Então, o nepotismo está sempre ligado, né, ao favorecimento de alguma forma, seja nomeação em cargo de comissão, seja contratar empresas, né, que tenham sócios, parentes, né, enfim, isso é o nepotismo, tá? O controle repressivo
ele busca, né, a efetiva responsabilização do agente que é improbo, né, com a aplicação aí de sanções àqueles que se envolvam de alguma forma em atos de improbidade administrativa. Bom, no âmbito administrativo, são procedimentos administrativos disciplinares, né, para aí a apuração e aplicação, né, da sanção aos agentes públicos, inclusive a perda do próprio cargo, né. No âmbito do legislativo, nós temos um controle político e um controle financeiro. E no âmbito jurisdicional, uma ação judicial de responsabilização pela improbidade administrativa. Bom, vamos falar um pouquinho do processo judicial. Quais são as especificidades da ação de improbidade administrativa, que tem previsão aí no artigo 17 da Lei 8.429, de 92, que é a LIA, né? Lei de Improbidade Administrativa. Quem tem legitimidade ativa para propor essa ação? Então, o artigo 17, no caput da LIA, diz que é a pessoa jurídica interessada ou o Ministério Público, tá? Quem que é pessoa jurídica interessada? São pessoas jurídicas de direito público da administração direta, União, estados, municípios, né? Distrito Federal e da administração indireta. O Ministério Público tem essa previsão no artigo 129, lá no inciso 3 da Constituição, que dispõe, né, como função institucional do Ministério Público promover aí o inquérito civil e a ação pública, né, civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente também, de outros interesses que são interesses difusos, tá? Tem uma súmula do STJ, que é a 329, que diz: o Ministério Público tem legitimidade para propor a ação civil pública em defesa do patrimônio público. Por isso que às vezes a gente vê aí alguns promotores de justiça, né, que ficam sempre atentos, né, aos atos aí do executivo, né, se são atos de improbidade administrativa ou não. Quem é que tem legitimidade passiva na ação de improbidade? A previsão está no artigo 2º e 3º da Lei de Improbidade Administrativa. O artigo 2º fala o agente público. Quem que é agente público? É todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, né, ou até sem remuneração, por eleição, ou por nomeação, ou por designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura, né, ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, tá? Ampliando aí o conceito de agente público, né, o artigo 2º, para garantir aí uma maior efetividade aí na tutela do patrimônio público e da moralidade administrativa. Vamos falar um pouquinho do litisconsórcio passivo, né? O que é isso? Será verificado aí na hipótese que existir mais de um sujeito ativo na prática do ato de improbidade administrativa, como, por exemplo, um agente público e um terceiro ou agentes públicos, né? Aí a ação deverá ser contra todos, chamado de litisconsórcio passivo, coloca todas as pessoas envolvidas no polo passivo da ação. Aspectos relativos aí à competência, né? Não tem regra própria acerca da competência. Devem ser adotadas as regras que são oriundas aí do microsistema do processo coletivo, né? Que a competência do foro será determinada aí pelo local em que ocorreu o dano.
Aqui, tem um tema muito interessante que sempre se fala, que é o foro por prerrogativa de função, que está previsto pela Constituição de 88 e garante a determinadas autoridades, né, que eventuais crimes por ele praticados ou por eles praticados, né, sejam processados em foro especial perante tribunais, por exemplo, o presidente, o vice-presidente, deputados e senadores pelo STF, governadores pelo STJ, né? Prefeitos pelo TJ e assim por diante. Bom, tutela provisória na improbidade administrativa. 3 providências, moçada, provisórias expressamente estão inseridas aí na lei de improbidade administrativa. A indisponibilidade dos bens, né, os bens que assegurem aí o integral ressarcimento do dano. 2, o sequestro, que é quando houver alguma dúvida, né, quanto à titularidade aí de um bem. E 3, o afastamento temporário do cargo, tá? Vamos falar sobre a admissibilidade prévia da ação de improbidade administrativa. Então, tem a petição inicial, né? O Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada, que são sujeitos ativos da ação, deverão instruir aí a petição inicial com documentos que são suficientes aí da existência do ato de improbidade administrativa. Transação ou conciliação nas ações de improbidade administrativa. Nós temos o artigo 17 também da LIA, que veda, né, a transação, acordo, conciliação, né, indisponibilidade do objeto aí em litígio. Então, é a tutela do patrimônio público e a moralidade administrativa. Tem também a colaboração premiada, né, que é um dos meios de prova apto, né, a ser empregado em qualquer fase. E o artigo 4º da LIA prevê que o juiz ele poderá conceder aí o perdão judicial, reduzir até em 2/3, né, a pena privativa de liberdade, ou até substituí-la por restritiva de direitos para aquele que colaborou de alguma forma com a investigação. Então, nós vamos ficar por aqui hoje, né? Voltamos aí na quarta-feira que vem. E eu estou à disposição para quaisquer esclarecimento, para tirar qualquer dúvida. Se quiserem colocar alguma coisa no grupo, um debate, algum tema que vocês acharem interessante, vamos nos interagir também por lá, tá? Fiquem bem, né? Bom fim de semana, aproveitem para descansarem um pouco, se der tempo também para estudar, assistirem aí as videoaulas, né? E estamos juntos, viu, moçada? Para qualquer coisa, tá? Então, Deus abençoe, um beijo e até breve.